Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre os movimentos migratórios, causas e as suas consequências. Vamos entender como é que essa movimentação, esse fluxo populacional ao longo de todo o espaço geográfico acaba acontecendo. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar mais esse conteúdo para vocês dessa ciência linda que é a Geografia. Vamos tratar justamente de migração. Entendam aqui, migração, como conceito, ele é o ato de deslocar-se sobre o espaço geográfico. Então nós temos aqui o exemplo de uma pessoa caminhando sobre o espaço geográfico, um avião deslocando-se sobre o espaço, levando pessoas. Migrar é justamente movimentar-se sobre o espaço. Dessa maneira, então, nós temos essa classificação. Qualquer tipo de movimento populacional consideramos migração. Desde o fato de você sair da sua casa e ir até a padaria comprar o pão de cada dia, até um deslocamento de um continente a outro. Isso é uma migração. Claro que para você ir até comprar o pão e voltar, a gente não considera porque o impacto disso é pequeno se relacionado aí ao contingente demográfico. Agora, dentro dessa ideia do conceito de migração, nós precisamos ainda relacionar, conceituar outros dois fatores aqui, a emigração e a imigração. Quando a gente fala de emigração, eu estou falando de saída de pessoas de um determinado espaço geográfico em direção a outro. E quando eu falo de imigração, eu estou tratando justamente da chegada de pessoas de um determinado espaço geográfico àquele que você se encontra. O que vai mudar nessa situação é o seu ponto de vista. Uma ideia, uma dica bem bacana para você relacionar emigração e imigração é sempre lembrar da exportação e da importação. A exportação você está vendendo, a importação você está comprando. Basicamente seria isso. O que vai mudar vai ser o ponto de vista, mas as duas são tratadas da mesma maneira como migração. Fechou? Agora, as causas da migração são causas que vão determinar de maneiras diversas. Se a gente voltar lá para o período da pré-história, a gente vai ver que a humanidade ela sobreviveu desde o início, desde o seu surgimento, com base em processos migratórios. As pessoas saíam de um determinado ponto e iam buscar o seu alimento através da caça, da coleta, da busca dos recursos naturais, num processo de nomadismo. Era um processo migratório, que inclusive deu origem lá na África e depois, com o tempo, em milhares de anos, começam a ocupar todos os continentes, tal qual nós temos hoje. Então, a busca por melhores condições de vida já era uma ideia da humanidade lá na era da pré-história. Vamos entender que dessa maneira, então, a população começa a se desenvolver. Quando houve, então, o fim do nomadismo e o início do processo de sedentarismo da humanidade, num momento da história que conhecemos como Revolução Agrícola do Neolítico, as pessoas buscam se instalar em lugares onde dão melhores condições de vida. Um lugar ali onde tinha água em abundância, onde as margens eram férteis para a agricultura, onde o clima era agradável, não era tão hostil, ao mesmo tempo em que poderia criar uma comunidade de pessoas que faziam uma auto-interdependência e, ao mesmo tempo, poderiam se proteger de animais selvagens e de outros grupos que ainda, porventura, pudessem estar naquele sistema de nomadismo. Então, já naquela época, as pessoas buscavam condições de vida para se instalar em um lugar. E, óbvio, existiam fatores atrativos e fatores repulsivos desses processos migratórios. Então, levando nesse contexto e até chegando aos períodos mais atuais, nós vamos ter sempre essa ideia de que as pessoas saem dos seus lugares originais e vão para outros espaços, na maior parte das vezes, na busca por melhores condições, por mais que ela seja uma migração forçada. Uma vez que, quando você está forçado a sair de um lugar, você está correndo risco de vida. Então, o melhor a fazer é sair dali e buscar outro lugar, porque se você continuar ali, a sua condição de vida não vai ser legal. Então, assim, na maior parte das vezes, nós enquanto seres humanos, nós enquanto população, buscamos melhores condições de vida através do processo migratório. Mas vamos entender então as causas. Quais são as causas do processo migratório?
Causa econômica, quando você tem uma oferta de emprego melhor em outro lugar, quando você percebe uma oferta de empregos em algum lugar que possa ser interessante, então você vai para esse outro espaço em busca de melhores condições de trabalho. Quando temos situações naturais, ou seja, um clima mais agradável, um clima que te faz sentir melhor, um fator ali de paisagem que te agrade, isso também é um fator que determina um processo de migração. Fatores religiosos, o fato de você fazer uma peregrinação para uma cidade considerada santa através da sua religiosidade, um fator que vai fazer com que pessoas saiam de um determinado espaço e vão para outro motivados por um ideal religioso. Então, nós temos essas migrações também por essas causas religiosas. Temos causas políticas também, quando por algum motivo o governo ou um determinado grupo ideológico acaba fazendo com que as pessoas saiam de um determinado ponto e vão para outro de um território. Então nós temos aí também causas religiosas. Causas sociais, aquela que a pessoa busca sair de uma situação em que ela não está com qualidade de vida, com conforto interessante, também faz com que ela saia dali e busque outros lugares. Percebam que essas causas, elas sempre podem ser ou espontâneas ou forçadas. Tudo que vai entender nesse caso aqui são as causas desse processo. E também temos as causas ambientais. Um lugar onde, com o tempo, devido ao aquecimento global, acabou sendo inundado, ou uma área onde estava instalado sobre um fundo de vale, que tem riscos ambientais, as pessoas buscam sair dali para melhorar a sua condição de vida, até mesmo questão de risco de morte pode acontecer. Então, a ideia é sair dali e buscar melhores condições de vida. As causas das migrações acabam sendo sempre importantes nesse caso. Agora, e as consequências? Qual é a consequência econômica de um processo migratório? São várias. Ou, para a pessoa, podemos entender como uma consequência a melhoria da qualidade de vida, mas também para aquele espaço, talvez, vai ser uma saturação da quantidade de mão de obra. Ou, por exemplo, a consequência de uma pessoa com formação, com um grau técnico, científico, vai sair daquele espaço original e vai buscar melhores condições num país desenvolvido, aquele país subdesenvolvido também pode perder com isso. Inclusive, esse tipo de migração é conhecido como migração de cérebros, onde os países mais desenvolvidos buscam nos países periféricos justamente essas pessoas com alta capacidade técnica e científica. Ok? Nós temos também consequências naturais desse processo migratório. Um lugar que acaba aumentando a sua população vai demandar uma maior urbanização e, consequentemente, uma maior retirada de recursos naturais para a ocupação dessa população. A encosta de morros, por exemplo, vai ser devastada para fazer aí as habitações irregulares, tal qual nós conhecemos hoje como favelas, ou, por exemplo, áreas de fundo de vale que vão ser ocupadas quando, na verdade, não deveriam ser ocupadas. Então, nós temos aí diversos elementos naturais que acabam sendo consequências também desse processo migratório. Se a gente levar em consideração consequências religiosas, a fuga de um determinado povo para outro, que entra em contato com outra cultura religiosa, pode causar algum tipo de conflito, principalmente aí devido às questões de fundamentalismo religioso. Isso pode gerar problemas, pode gerar conflitos, então também é uma consequência do processo migratório. Características políticas, então um determinado grupo que acaba chegando em outro território e se aquele povo que já estava ali vê esses como forasteiros, então começa uma crise, uma distensão, podendo gerar um conflito, uma guerra. Nós temos também consequências sociais. O aumento da população numa determinada área urbana vai gerar uma maior quantidade de desempregados devido à baixa capacidade que o Estado tem de organizar as políticas públicas de trabalho e emprego para essa população que está crescendo, pode causar problemas aí de fome, de violência, de diversos outros problemas sociais decorrentes desse aumento populacional. Assim como as consequências ambientais, a questão da retirada de recursos naturais, de vegetação para abertura e ocupação humana pode causar problemas climáticos, problemas de poluição, problemas relacionados à estrutura da natureza, que pode gerar diversos problemas para determinado espaço geográfico
devido a esse processo migratório. Bom, nós entendemos nessa aula justamente sobre as causas e as consequências migratórias. Nós entendemos que todo tipo de deslocamento da humanidade sobre o espaço geográfico podem gerar impactos, beleza? Eu vou sair de cena, vocês vão dar aquele print, vão tirar aquela foto para que vocês continuem mandando bem nos estudos, beleza? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau!